Olha só, aqui é o rasgou o verbo, sem medo, pastor César Cavalcante abriu o jogo sobre a morte do Papa. Aqui tem um comentário de um herege também. Ó, fui seminarista católico e sei muito bem o peso da idolatria que distorce a verdade bíblica. Olha só, se aquele seminarista, o mais piorzinho, feito às coxas, é Bernardo, não sei do que, o canal dele. É simples. O que Deus fala nas suas palavras? Deixou os mortos sepultados os seus mortos. É simples. O pastor vai comentar sobre a morte do Papa, etc. Claro que é daquele jeito. Degrinino. Quem é você, pastor? Claro que a figura do Papa é muito mais importante que um pastorzinho que morre, etc. Porque ele é o vigário de Cristo, ele é o sucessor de Cristo na terra, o porta-voz de Cristo na terra. É isso que vocês não aceitam. Vamos ver o comentário dele aqui? Que comentário sem graça, meu irmão. Claro, você não teve o galadão para seguir o seminário. Claro, é uma vida de santidade, você tem que largar tudo, as coisas do mundo, para seguir o Senhor Jesus Cristo. Claro que é mais fácil ser pastor. Não precisa viver o celibato, a obediência. Só uma coisa aqui sobre a morte do Papa, que o doutor Adalberto estava falando, né? Eu já falei aqui, eu acredito piamente que a igreja, o Papa da Igreja Católica Romana é um herege, sempre é Papa, tá liderando a idolatria, tá caminhando com as pessoas para a idolatria, tá? Então é um heresiarca gigantesco. Agora, eu fico vendo aí as pessoas, né? Acho que, não sei se para parecerem legais e tal, aí põe uma foto do Papa, nossos sentimentos, não sei o que lá. Pô, morre um pastor, os católicos não estão nem aí. Morre um pastor da igreja, pode ser o pastor maior que tem, mais importante que tem. Verdade. Padre nenhum fala nada. Você tá entendendo? E aí você fala assim, pô, pastor, então esse senhor não quer. Não, a questão não é semear discórdia, eu não tô querendo semear, não é semear nada. Não, você já semeou discórdia, que você falou que o Papa é um herege, que é a maior figura idolátrica, é o Papa. Então, você está indo contra os mandamentos, você está indo contra o pastoreio, porque quem quis assim, o nome desse cara é César Cavalcante, que é doutor protestante. O Cristo que quis assim. Cristo que instituiu um chefe supremo na sua igreja. Que tipo de idolatria que o Papa prega e anuncia? Me mostra, meu irmão. É adorador de imagem, etc, etc, etc. Claro que tem muito mais respaldo. Morre um pastor, ninguém comenta nada. Por quê? Porque o pastor ele não é um porta-voz. O pastor não é a figura de Cristo, o representante de Cristo, o vigário de Cristo. O pastor é um pastor que se auto-ungiu e se auto-envia. Quando morre um padre é diferente. Porque o padre ele é sucessor dos apóstolos. Por a imposição das mãos, como São Timóteo impôs as mãos ali. Paulo pôs a mão sobre São Timóteo. 2 Timóteo 1:6. Uma coisa que você não tem respeito. Claro que vocês estão felizes. Você falou que o Papa Francisco é o anticristo, é a besta do Apocalipse. O cara morreu. Cadê a besta? Cadê o anticristo? Cadê as suas profecias? Caiu tudo em terra. Porque vocês se apartaram da igreja. Porque vocês são guiados por si próprio. Cada denominação é seu próprio chefe, é seu próprio Papa.
Claro que a figura do Papa é imensa, meu irmão. Para um país, para uma nação, porque ele é o vigário de Cristo. Agora você vem falar que o Papa é um herege? Maior idólatra? Oh, tenha vergonha na sua cara, doutor. Eu já vi seus vídeos, você se autodenomina doutor, conhece língua hebraica, etc. É todo farinha do mesmo saco. Não entendo a minha palavra como se eu tivesse com ódio, não estou com ódio, não estou com nada disso. Só quero falar para vocês que eu fico vendo as pessoas fazendo essa eu não sei como é que eu chamo isso, né? Fica ali e tal, mas vamos lá, o Papa, ele não é nosso irmão, ele não é salvo na nossa cosmovisão cristã, ele é um propagandista da idolatria, ele morreu. Entrou um comercial aqui, acabou a internet. É simples, como diz aquela pastora. Eu vi o Papa no inferno. Quem é você? É simples, ó. Ah, então Cristo, olha só. Papa não é o nosso irmão, etc. Claro, eu não considero um protestante como meu irmão, porque eles nos odeiam. Porque eles não são a descendente da mulher que guarda os mandamentos. Apocalipse 2:7. São aqueles que proclamam a discórdia. Falam que não está na Bíblia. Denigra a igreja. Usado pelo Espírito da Besta, como fiz um vídeo falando sobre isso. Apocalipse 13, Apocalipse 12:17, você vê ali. A descendente da mulher será perseguida pelo o dragão. E será blasfemado pelo Espírito da Besta. Apocalipse 13, 1 em diante, até o 6, você vai entender. E a besta faz milagres e prodígios. E a besta impressiona muitas pessoas com sua cura. Que ela tinha a cabeça machucada e ela foi curada pelo espírito do dragão, pelo poder de Satanás. E as pessoas se impressionavam e seguiam a besta. Quem são essas bestas? Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar Jesus diferente. Que vão seguir a besta com essas divisões. Claro, quem está usando esse pastor César, esse programa aí, é o diabo. Quem vai blasfemar os santos, os habitantes do céu, o tabernáculo, a igreja, a doutrina, são os falsos profetas. Judas 1:8. Mateus 24:24. Se for possível enganar até os próprios eleitos. Claro que o cara vai falar mal do Papa. Claro, o maior é idólatra. Em que sentido? Que Apocalipse. Olha só. 13. Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus para blasfemar seu nome, e seu tabernáculo e os habitantes do céu. Claro que esse espírito da besta vai difamar o Papa. Nós prestamos um culto de honra e de respeito à nossa sonolência, ao nosso vigário, representante de Cristo. Porque Cristo, João 21:15-17, fala assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta meus cordeiros. O vigário, ele é o sucessor de Pedro. Para apacentar, não as igrejas protestantes, essas divisões. Pastorear a igreja de Cristo. Claro que nós sentimos esse sentimento. Essa dor. E ao mesmo tempo a alegria. Porque ele está na glória. Não como diz aquela pastora, que ele está no inferno. Como esse pastor está falando também. Quem é você, pastor? Você é o próprio Papa. Você não tem o caminho da salvação. Está na igreja. Que igreja? Onde tem o vigário de Cristo. A quem foi dado a chave. Tem um comercial aqui. Já vamos voltar aqui. Eu vi esse vídeo, cara. Eu fiquei... Pô, que pena, né? Verdade. Agora, Deus não tem prazer na morte do ímpio, assim como nós também não temos prazer nenhum em alguém que morre. Só que fica aqui a dica, né? Que as pessoas ficam meio que rasgando seda, não sei o que e tal. Pessoal,
o catolicismo não tem conexão com o protestantismo. Né? Nós, assim como eles nos chamaram de irmãos separados, né, na pessoa do Papa João Paulo II em 2002, eu acho, eu não lembro. Só queria deixar essa dica aí para vocês, tá certo? Você pode achar que é uma insensibilidade da minha parte, mas infelizmente o Papa morreu, então é mais uma alma no inferno. É mais uma alma no inferno. É assim que eu entendo. Não há prazer, não estou falando isso com alegria, não é nada disso. Pastor, podemos orar pela saúde do Papa para que ele saia? Podemos, devemos, tudo certo. Morreu? Morreu, acabou. Segue-se agora o juízo. E no juízo ele vai pagar por ter levado tantas pessoas à idolatria. Embora muitas coisas dentro do catolicismo são saudáveis. Muitas coisas dentro do catolicismo são saudáveis, mas infelizmente eles falham quanto à idolatria. E a idolatria, conforme eles mesmos definem, é um pecado de morte. A idolatria é definida... O vídeo dele é 16 minutos e 32. Eu não quero nem ver mais. Você já entendeu todo que vai ser esse lixo. O Papa está no inferno. Só um versículo bíblico aqui para finalizar. Tá julgando. Cuidado. Do mesmo jeito que você julgar, será julgado. Quando morre, vem logo o juiz. Hebreus, ele citou 9:27. Paulo disse aquele que morre na graça, etc, etc, vai receber o galardão. Mas vamos lá, não vamos entrar nessa questão. Vamos entrar na questão que, para eles, nós somos hereges. Para eles, a figura do Papa é herege, idolatria. Por quê? Como ele disse agora, como diz o Papa João Paulo II, são os irmãos separados. Mas muitos irmãos separados amavam o Papa João Paulo II. Por seu carisma. Por que ele está falando isso aqui? Porque, com a morte do Papa, arrasta a multidão, pô. Essa é a finalidade do agir de Deus. Mas os caras, eles denigrem, eles não reconhecem, porque eles se apartaram do magistério. Por isso que é irmãos separados. E o cara entrar, fazer uma live, falar que o cara tá no inferno. Quem é você para julgar? Mateus 7. Olha só. 7. 1 e 2. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida que tiveres medido, também vós sereis medido. Uma coisa eu garanto para você, meu querido. Compara agora o Papa ou Martinho Lutero. Qual dos dois está no inferno? Qual dos dois bagunçou a igreja? Qual dos dois se revoltou contra a igreja? Olha a diferença aqui, ó. Olha só. O Papa está dando testemunho da igreja de Cristo. Representante de Cristo. Olha só. Em Mateus. É questão de ler Bíblia, cara. Se você conhecer Bíblia, como eu conheço, você não vai entrar nesse questionamento desse cara. Porque ele está com inveja, porque a morte do Papa fala em todo lugar. É um meio de evangelizar também, sabia? Você não sabe como é o agir de Deus, meu irmão. Aqui, ó. Mateus 10, 32. Portanto, a quem der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho diante de meu Pai que está no céu. Olha só. Sim, teve muitas coisas que não tem sentido, que o Papa falou que a gente não concorda, e muitas coisas que sim, ficamos com as coisas boas. Como Paulo repreendeu Pedro ali por causa da sua postura. Nós possamos repreender também a postura do Papa, a postura de um padre, mas matéria dogmática não. Já está definido. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. O protestantismo nega a igreja de Cristo diante dos homens. O protestantismo denigra a igreja de Cristo diante dos homens. O protestantismo é essa farsa. Cada vez o cara mais inteligente, mais doutor, ele vai ser pior herege.
Cada vez que ele tem mais conhecimento da Escritura, etc., ele vai ser piorzinho o herege. Porque ele não tem o Espírito Santo que assiste a igreja. Mateus 28, 20. Então o Espírito Santo vai permitir o vigário de Cristo ser um herege, sentar na escada de Pedro. Então o Espírito Santo é meio contraditório, né? A profecia de Cristo, então, é uma farsa. Eu não entendo, ô César, César, né? Doutor César. Eu fiquei intrigado, tô curioso para ver esse vídeo dele. Pelo catecismo, não é um pecado venial, é um pecado mortal. Então eles mesmos definem, eles mesmos praticam. Então fica aí, pega o catecismo e lê o catecismo e veja se dá protestantismo e se apoderaram de uma fatia importante. Os jesuítas são perigosos, por quê? Porque eles são o topo da cadeia alimentar na questão educacional. Então, né, ocidental, ele é reconhecido por ambos como doutor. É verdade. Então, João Crisóstomo... Que são os doutores protestantes. Boca de ouro. Doutor da Igreja do Oriente e da Igreja do Ocidente. Esse é João Crisóstomo, só para você ter ideia. João Crisóstomo declara, no comentário dele de Mateus, né, que essa pedra, essa rocha, é Jesus e não Pedro. Então, assim, eu fiz até um vídeo um dia no meu Instagram lá, e teve uns católicos que ficaram bravos comigo. Mas, assim, o fato é, primeiro, meu irmão, até 500 anos atrás não existia a Igreja Católica Romana, com a inclusão desse nome. Nós vamos... Até quando? Até o período da Reforma Protestante. O termo Igreja Católica era um termo muito, muito usado de forma geral, né? Mas a Reforma Gregoriana, já no século XI, né? Século XI, a Reforma Gregoriana, o Gregório, eu acho que o Gregório VII, é ele que vai introduzir a ideia do papado, por exemplo, César. Antes do século XI, todos os bispos e presbíteros do Oriente eram chamados de Papa. Que é a ideia do pai, a mesma ideia do padre, né? Padre e pai, a mesma Significa o todo. De acordo com... Por exemplo, o que é o holístico? Bom, se eu entrar nesse termo vai ficar pior, mas vamos lá. Conforme o todo. A Igreja Católica nunca significou universal, como a gente acredita, como a gente foi ensinado. Católico é lá na escola dominical. O que é católico? É universal. Não. Igreja Católica significa conforme o todo, conforme o restante da igreja, conforme o todo. Mas ela reclama esse título depois de dividir. Quer dizer, na minha opinião, já é uma contradição de termo, né? Conforme o todo, que todo, se ela mesma sai do todo, e no ano 1054, reclamando que o todo é ela. Então... E César, só te atrapalhando um pouco, esse chamado cisma de 1054, que é o chamado cisma do Oriente, a gente tem que entender que já tinha uma divisão com igrejas do Oriente antes disso. Essas igrejas... É simples, ele tá falando, ele deu uma introdução dele, o pastor. Aqui são dois pastores, são dois doutores, são dois teólogos, são dois farinha do mesmo saco. E é fácil refutar esses caras com a Bíblia. Ele está citando lá os primeiros séculos, segundo século, as igrejas lá, etc., a do Oriente, etc. Sim, teve uma separação. É simples. Por que a Igreja Católica é universal, o termo universal? Porque ela abranjou por todo lugar. Sempre vai ter os hereges que vai questionar isso. Simplesmente, não está de acordo com o Papa, está fora. Não está de acordo com a doutrina, está fora. É simples. O que é ser universal? Está no mundo inteiro. Mas a Igreja Católica nunca... Ô pastor, Pedro, ele é a pedra que vai edificar a igreja. Tanto que João 1,42, Cristo muda o nome de Pedro para Cefa. A pedra de ângulo, Efésios
2:20 é Cristo. Momento nenhum Pedro ele reclama, eu sou a pedra. Não. Ele fala lá em 1 Pedro 2, 4, 5. A pedra que os construtores resistiram se tornou a pedra angular, Cristo. E quais outras pedras vivem também vós tornades para edificar esse edifício, um sacerdócio santo. É simples. É simples. Não precisa ser muito na história. Porque quem constituiu o líder dos apóstolos não tinha um título ainda, Papa, expressito, escrito, uma doutrina, um dogma, não. Como a igreja vai sendo edificada, vai surgindo lá, o primeiro Papa morre, São Lino sucede seu lugar e vai indo. Ali quem oficializou a igreja católica apostólica romana foi o imperador Teodósio. Se eu não me engano, 380, que oficializou a igreja estatal romana. Antes era a igreja católica apostólica. Não tinha o termo romano ainda. O Império Romano não tinha caído aos pés da igreja. Tanto que o Império perseguia a igreja. Como Nero, etc, etc, etc. Em 313, Constantino já deu liberdade de culto. Cessou as perseguições. Até de Pedro, até o Constantino, já se passaram 34 vigários. Então, esses mestres, eles entram na história. Mas, meu querido, eu te lembro uma coisa. A reforma protestante é o quê? Bíblia. Então você tem que provar toda essa tese que o Papa é um herege, que a Igreja Católica não é a Igreja Universal, na Bíblia. Porque esses caras estudam a história da igreja, mas os caras não acreditam na história da igreja. Para que se estudar a história da igreja? Porque eu não acredito na igreja, porque eu só acredito só na Escritura. Infelizmente, meu irmão, tem um magistério que é guiado pelo Espírito Santo. Papa Francisco morreu, vai ter um cursilho apostólico com todos os comissão dos bispos para eleger outro sucessor do Papa, que vai ser, como você disse, que é o outro herege. O pastor morreu, pô, é um pastor. Infelizmente. Só quem vai chorar a morte dele é a família dele. E que interessante. Aquele que tem a chave irá governar, pô. Quem disse isso aqui, ó? Isaías. E quem foi dado essa chave? Ó, Isaías 20, versículo 21. Abaixa, João. Eu revestirei com a túnica. Quem é revestido com a túnica, meu querido? Cingirei com o teu cinto. Ele transferirei os seus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Ó. Termo pai. Aquele que se veste com a túnica. Porém, sobre os seus ombros, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. E se fechar, ninguém abrirá. A quem é essa profecia? Por isso que nós temos o vigário, sucessor de Cristo, porta-voz de Cristo, que vocês não acreditam, que vai apacentar as ovelhas, tem a chave de ligar e desligar. Agora você pega aqui, Mateus 16, 18. Ó. A quem foi dada essa chave? A quem? Mateus 16, 18, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, porta do inferno não prevalecerá contra ela, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha só, a chave que vocês não têm, que vocês foram desligados. Como diz o Papa João Paulo II, irmão separado, desligado. Pode seguir o que vocês quiserem. O Papa é a besta, a igreja é a prostituta, a igreja católica se corrompeu, a igreja católica é toda essa farofa que vocês falam. Você pode seguir o que vocês querem. Glória a Deus, aleluia, salve Maria.